Talvez muitos não conheçam o escritor francês Victor Hugo, mas conhecem, e conhecemos quase todos, uma personagem por ele criada chamada Quasimodo, que era o Corcunda de Notre Dame, né? Foi celebrizado em filmes, em produções teatrais, enfim, a história daquele homem, do aspecto pouco agradável das suas deformações bastante evidentes, fizeram dele objeto de medo daqueles que cercavam, que frequentavam a Catedral de Notre Dame de Paris, e ele foi ficando como uma criança. Ele foi abandonado na porta da igreja e o arcediago da Catedral de Notre Dame o educou e deu a ele a profissão de sineiro, que era muito respeitada na época. Curioso é que Victor Hugo era um anticlerical, um forte anticlerical que conhecia muito bem a liturgia da igreja. E ele deu esse nome ao Quasimodo porque ele foi deixado, diz Victor Hugo, no segundo domingo da Páscoa, na porta da igreja. A missa do segundo domingo da Páscoa começa com um versículo, até hoje, um versículo que serviria de canto de entrada, com as palavras quasi modo. Diz assim o texto: quasi modo genit infantes, quase como criancinhas recém-nascidas, desejai o leite legítimo e puro, que vos vai fazer crescer na salvação, aleluia. E esse seria o refrão de um cântico de entrada oficial da igreja. Lendo juntas as palavras primeiras, Quasimodo deu o nome daquele homem, o Corcunda de Notre Dame. A ironia do autor é evidente. Ele deixa entrever que o Quasimodo é quase como uma criança, embora seja um monstro. E ele buscava a salvação para si e, no entanto, no fim, ele vai salvar a cigana que estava envolvida num assassinato. Então, aquele que desejava a salvação, ia salvar alguém. Essa é a ironia do autor, mas mostra uma verdade profunda, que a misericórdia de Deus se revela aonde quer Deus e não aonde queremos nós. Onde nós menos esperamos, Deus manifesta a sua infinita misericórdia. Ou como diz a oração, Deus de eterna misericórdia, a oração inicial da missa. Nós invocamos Deus assim hoje, porque esse é o domingo da misericórdia. E por que é o domingo da misericórdia? Porque no evangelho de hoje, lido desde tempos antigos, aparece Jesus soprando o Espírito Santo sobre os apóstolos e dando a eles um poder que pertence só a Deus, o poder de perdoar os pecados. Isso tudo, irmãos, para dizer que nós temos na liturgia de hoje os tesouros mais preciosos da vida da Igreja Católica. Em primeiro lugar, nós vemos que nos Atos dos Apóstolos, os discípulos perseveraram na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. É muito bonito ver isso, que aqui nós temos o coração da fé católica, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos de Cristo que ele transmitiu aos 12 e que os 12 transmitiram pela pregação aos seus contemporâneos e depois aos seus sucessores, os bispos, de geração em geração, até chegar a nós. O que a Igreja Católica ensina é o que ela recebeu dos apóstolos. Perseveravam na oração comum. Para nós, a salvação não é um dado individual, é um tesouro que Deus dá através da comunidade eclesial, através dos sacramentos e dos tesouros da palavra, e, portanto, é muito importante que nós estejamos reunidos entre nós como comunhão dos santos, reunidos na fração do pão. A Eucaristia é o dom no qual tudo começa e para o qual tudo leva na história presente da igreja. E ela nos leva ao banquete celeste. Aliás, quando celebramos a Eucaristia, o banquete celeste vem até o nosso altar e nós nos aproximamos da Jerusalém celeste e da liturgia celeste. E por fim, nas orações. As nossas orações mais escondidas, mais pessoais, são orações que afetam o bem de toda a comunidade cristã. Aliás, afetam o bem do mundo inteiro.
Então, os tesouros mais preciosos da igreja estão concentrados na liturgia de hoje. Por quê? Porque Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte, e esse grito estupefato dos nossos irmãos da primeira hora, no anúncio evangélico, atravessa as brumas do tempo com a mesma força dos inícios. Pela ressurreição do Senhor, nós nos sentimos seduzidos pela mensagem de Cristo. Seduziste-me, Senhor, diz o profeta, e eu me deixei seduzir. Mas antes mesmo da mensagem que nos atraiu, quem nos atraiu foi Jesus. Mais do que a sedução de uma mensagem, é o rosto do Filho de Deus que se revela a nós, que nos atrai. Ele nos atrai com seu amor pessoal e nos atrai para si e nos salva de nós mesmos, da nossa ânsia de isolamento ou do nosso receio de nos entregar a Deus. Bento XVI, num discurso à Congregação para a Doutrina da Fé, ensinava assim: a caridade, a partir do coração de Deus e através do coração de Jesus Cristo, difunde-se mediante o Espírito Santo, mediante o Espírito no mundo, como amor que tudo renova. Esse amor nasce do encontro com Cristo na fé. E continuava mencionando um texto muito célebre que o Papa Francisco retomou na Evangelii Gaudium como programa do seu pontificado, um texto da Deus Caritas Est, em que ele dizia assim: no início do ser cristão não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas o encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e desta forma lhe dá o rumo definitivo. É um encontro com Jesus que nos seduz, que nos empurra para o seu Pai. Não sem razão, nós católicos consideramos o mistério pascal como o centro da doutrina e o coração da vida cristã. Se Cristo não ressuscitou, diz Paulo, vã é a nossa pregação e também vã é a vossa fé. Jesus Cristo, queridos irmãos, é a verdade que se fez pessoa, é a pessoa divina que se fez homem para a salvação do mundo, por nós homens e para a nossa salvação, nos diz o credo. É Ele o verdadeiro Messias, o Verbo de Deus humanado que atrai o mundo para si. Ele é a luz que ilumina todo homem e a luz irradiada por Jesus é o esplendor da verdade. Todas as outras verdades são uma centelha da verdade que é o próprio Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E para Ele, todas as outras verdades, tudo remetem. Jesus é a estrela polar da liberdade humana. Sem Ele, a liberdade humana perde a sua orientação. Porque sem o conhecimento da verdade, a liberdade se desvirtua, se esvazia, isola-se e reduz-se a um arbítrio estéril. Com Ele, a nossa liberdade volta a encontrar-se a si própria, reconhece que é feita para o bem e expressa-se mediante ações e comportamentos de caridade, de amor, mediante as obras de misericórdia corporais e espirituais que nos fazem ver o verdadeiro valor das pessoas que passam pela nossa vida. O tempo da Páscoa é, portanto, um tempo de alegria, um tempo especial de graça e de fé. As sucessivas aparições do ressuscitado marcam um forte ponto de inflexão na vida dos apóstolos e dos discípulos. Quando eles viram Cristo ressuscitado, para eles tudo mudou, nada ficou como antes. E muda para nós também se acolhemos o ressuscitado com as mesmas disposições dos discípulos e dos apóstolos. Talvez meu coração esteja desiludido ou obtenebrado como o dos discípulos de Emaús. Ou talvez, quem sabe, esteja incrédulo como o de Tomé. Ou quem sabe ainda, amargamente arrependido como o de Pedro, mas muito envergonhado para pedir perdão. Ou ainda procurando um morto, como inicialmente fez Maria Madalena, mas ele está vivo, ele está vivo. Aparece aos seus discípulos, aos discípulos de Emaús, e lhes faz arder o coração com a palavra, abrindo-lhes os olhos ao partir o pão. Entra na sala onde estavam os discípulos com medo e lhes oferece a paz. E oferecendo a paz, oferece o poder de perdoar os pecados. Vai ao encontro de Simão Pedro e lhe interroga sobre a sua amizade. Pedro, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas foi Jesus quem tomou a iniciativa. A Madalena, que procurava o morto no sepulcro, ele aparece vivo
e a chama pelo nome, Maria. Em todas estas circunstâncias, Jesus se mostra como aquele que reconcilia e quase que suplica uma expressão de amor de acordo com a situação de cada um. Jesus pede de volta o amor que ele merece e que nós lhe negamos. Os seguidores de Jesus já não estavam com medo, desesperançados, escandalizados pela morte ignominiosa do Mestre. A partir do encontro pessoal com o ressuscitado, da fé na ressurreição, os seus discípulos passam para uma audácia sem par no anúncio do Evangelho. Da fé na ressurreição passam para o testemunho de que o ressuscitado está vivo no meio de nós. E chegam ao ponto de se gloriarem, de ser espancados por causa do nome de Jesus que eles anunciavam corajosamente. A força dada pelo encontro com o ressuscitado fez com que o evangelista Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, assim descrevesse a vida dos discípulos. Perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, na reunião em comum, na fração do pão e nas orações. Neste versículo dos Atos, se resumem as características fundamentais da Igreja Católica: unidade da fé no ensinamento dos apóstolos, transmitidos de geração em geração, o fato de sermos uma assembleia reunida que expressa a natureza da Igreja como comunhão dos santos, a Eucaristia como fonte e ápice da vida cristã, e a oração como encontro pessoal com o Senhor, como encontro comunitário com Ele. E um pouco mais adiante, o hagiógrafo fala de uma consequência da comunhão dos santos, que é a comunhão de bens na comunidade nascente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, diz São João. Glosando ainda o que dizia o Papa Bento XVI, podemos dizer que a experiência pascal dos discípulos não nasce da nostalgia, como diziam alguns autores céticos quanto à ressurreição. Não nasce da simples recordação afetuosa, nem mesmo da nobreza da mensagem de Jesus. Não foi fácil para os apóstolos, para os discípulos, abraçar a convicção de que Cristo havia ressuscitado. Embora Jesus estivesse preparado durante todo o transcurso da sua vida pública, mostrando milagres, mostrando na transfiguração a sua glória de modo antecipado, o que aconteceu foi que o fato da ressurreição os encontrou sem a memória histórica e sem memória bíblica. Sem memória histórica porque Jesus, o Mestre, lhes havia ensinado tudo o que era necessário que o Filho do Homem fizesse, que ele subisse a Jerusalém para ser morto pelos judeus e pelas autoridades romanas. Mas havia assegurado que ressuscitaria no terceiro dia. Antecipou aos 3 prediletos, Pedro, Tiago e João, lá no Monte Tabor, uma manifestação da sua glória com o testemunho da lei e dos profetas. E ele repreendeu de modo amoroso, mas também veemente, os discípulos de Emaús, dizendo: ó nécios e tardos de coração para crerdes tudo o que os profetas disseram. Porventura não importava que o Cristo padecesse estas coisas e assim entrasse na glória? Novamente a tentação de separar Cristo da sua cruz, a glória do Senhor do seu trono de glória que é a cruz. Sem a memória bíblica, porque haviam esquecido tudo o que estava lá nas Escrituras, na lei e nos profetas. Mas os mestres de Israel não compreendiam que o Messias devia ser servo sofredor. Eles pensavam num rei como o rei Davi, glorioso, potente chefe militar. Parecia que o aspecto da revelação, que fala de um Messias humilde, de um servo sofredor que se ajoelha diante dos seus discípulos, se lhes havia apagado da memória. Esse esquecimento dos mestres de Israel, dos fariseus, dos saduceus, da corte sacerdotal, afeta os discípulos e a sua difícil aceitação da realidade da ressurreição. Sem a memória bíblica do significado da paixão, morte e ressurreição, pode acontecer conosco que caiamos em uma idolatria, que adoremos uma falsa imagem do Deus verdadeiro. E como isso pode acontecer? Acontece quando deixamos de ver o Messias Salvador, Deus feito homem, para reduzi-lo a um mero provedor de prosperidade material, a troco de talvez algumas moedas antecipadas, ou ainda como um curandeiro de enfermidades físicas ou psicológicas,
através de poderes mágicos, de taumaturgos de turno, através da magia, de ofertas e votos extravagantes. Ou ainda, pode acontecer a idolatria quando vemos nele apenas o bom exemplo de um espírito iluminado. Ou quem sabe ainda, um filósofo da mesma dimensão de Lao Tse, Buda ou qualquer outro. Pior, quando nos convencemos de que as nossas obras ou ofertas conseguem dobrar Deus para nos dar misericórdia. Mas, irmãos, vejamos como, ao acolher na fé que opera pela caridade a realidade da ressurreição, os discípulos se alegravam, cantavam hinos e salmos até no momento do martírio. Não à toa Pedro, forte da sua experiência de restauração no encontro com o Senhor, mais tarde vai escrever: este Jesus que vós o amais, sem o terdes visto, e credes nele, sem o verdes ainda, isto é para vós fonte de alegria inefável e gloriosa. Jesus aparece naquela sala, provavelmente a mesma onde ele havia celebrado a ceia pascal com os discípulos. As portas estavam fechadas porque eles estavam com medo dos judeus. E soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas antes disso, ele lhes deseja a paz. O Evangelho de hoje, queridos amigos, mostra duas realidades muito fortes: o dom do poder de Deus de perdoar e a fé de Tomé. Não a falta de fé, a fé. Estas duas realidades apontam para a imensidão da misericórdia de Deus. Detenhamos-nos na primeira parte do Evangelho proclamado. Deixemos que o Espírito Santo revele a nós, ao nosso coração, quem é o Verbo de Deus feito homem. João narra que Jesus ressuscitado aparece aos 11, mas lá estavam apenas 10. E quiçá o momento mais importante do ressuscitado com os seus apóstolos. Quiçá seja esse. Eles estavam reunidos a portas fechadas por medo e temor. Jesus entra, aqui o evangelista deixa entrever que esse corpo era um corpo glorificado, que já não se deixava impedir pelas barreiras materiais. Entra com as portas fechadas. Saúda os discípulos dizendo: a paz esteja convosco. E ao mesmo tempo lhes mostrava as chagas que a glória da ressurreição não cancelou. Depois do que lhes disse novamente: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio a vós. Tenhamos bem claro que o capítulo 20 de São João narra o dia da ressurreição. Antes mesmo de glosar o texto evangélico, é importante fazer um breve preâmbulo para entender como João narra o episódio, dando unidade aos mistérios de Cristo. Os Atos dos Apóstolos falam da vinda do Espírito Santo 50 dias depois da ressurreição. E São João fala do dom do Espírito Santo no dia da ressurreição. Qual é a verdade? Os dois tinham intenções diferentes. Cristo ressuscitado sopra o Espírito Santo e dá à igreja nascente o poder de perdoar os pecados. O Senhor, que subiu aos céus, envia o Espírito Santo 50 dias depois da ressurreição para dar o ato oficial de inauguração da missão da igreja entre os discípulos e no meio de todos os homens. São dois atos fundacionais da igreja. Um ato interno, pelo qual a igreja recebe o poder de perdoar os pecados, e um ato de mandato missionário, pelo qual os discípulos recebem a coragem apostólica. Voltemos à saudação de Jesus. No missal romano, depois de uma longa lista de saudações de tipo trinitário ou de sabor mais cristológico, encontramos uma última, aparentemente mais simples, que deve ser usada somente pelo bispo, que é precisamente a saudação que Jesus faz aos apóstolos: a paz esteja convosco. Depois do sinal da cruz, foi a saudação que eu lhes fiz hoje. A igreja, na sua liturgia, reserva aos bispos essa fórmula de saudação do ressuscitado aos discípulos amedrontados, escondidos com as portas fechadas. Aos apóstolos e a seus sucessores, cabe o anúncio da paz, da alegria com a paz, que tanto mais se alcança quanto mais nos entregamos completamente nas mãos do Senhor. Justamente nesta saudação, anunciando que os enviaria, Jesus sopra o Espírito Santo sobre os apóstolos e lhes confere, repito, o poder de perdoar os pecados. O que para nós se torna
uma participação humana no poder exclusivo de Deus de conferir o perdão. Como é consolador saber que a nossa fragilidade, mesmo após o batismo, não fica abandonada a si mesmo. Aqueles a quem perdoardes, ser-lhes-ão perdoados os pecados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Fomos constituídos embaixadores da reconciliação. Os bispos, sim, mas todos os católicos, porque cada um de nós, de acordo com a necessidade, pode batizar e conferir o perdão dos pecados àqueles que são batizados. Mas, de modo especial, o Colégio Episcopal recebe do Colégio Apostólico essa herança que compartilha com os sacerdotes. E é um tesouro de toda a igreja. Permitam-me aqui uma confidência breve. Um primo meu decidiu abandonar a Igreja Católica porque queria encontrar a salvação e a palavra. Encontrar a certeza do perdão dos pecados. Falei, mas primo, a palavra de Deus, do Evangelho, diz exatamente aqui, né, que Deus deu aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Aqui nós temos o sacramento do perdão dos pecados, o sacramento da ressurreição. E aqui nós temos a palavra, que é o próprio verbo feito homem, que se faz pão eucarístico em cada altar. Você, com o seu desejo de procurar fora da igreja, está perdendo aquilo que Jesus deixou. Somos embaixadores da reconciliação. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Retomemos o texto evangélico da cena do encontro de Tomé com Jesus. Nela, nós vemos o mais profundo ato de fé do Novo Testamento. Trata-se da profissão de fé de Tomé. Tomé queria ver as feridas do seu mestre. Ele procurava ver a humanidade de Jesus para ter certeza de que aquele que se apresentava como seu mestre era realmente Jesus redivivo. Falta de memória histórica. Não tinha visto ele, o filho da viúva de Naim, ressuscitado? Tomé não estava presente quando Lázaro foi ressuscitado por Jesus? Quando já exalava de mau odor no túmulo? Quantas curas! E no entanto, Tomé não conseguia admitir a possibilidade da ressurreição. Pediu para ver os sinais da ferida e da morte para certificar-se de que estava vivo, de que Jesus estava vivo. 8 dias depois, o Senhor volta ao mesmo lugar e de novo repete o evangelista João. Estando fechadas as portas, põe-se no meio deles. Repete-se a saudação. A paz esteja convosco. Nós sabemos que a nossa paz é Cristo. Estando Tomé entre eles, Jesus apresentou-se com a paz. Convida-o a tocar as suas feridas e o repreende, desejando que caísse em si. Não sejas incrédulo, mas crê, sê fiel. E Tomé, vendo ressuscitado o seu mestre, que acreditava ainda morto, agora se dobra e faz a mais bela e profunda profissão de fé do Novo Testamento. O evangelista não diz se ele tocou as feridas de Jesus, mas ele se dobra e diz, meu Senhor e meu Deus. Mas se ele viu, ele não acreditou, porque a fé é diferente da visão. Quem vê não precisa acreditar, está na presença do fato. Quem crê está na ausência, pelo menos visível, do fato. O que aconteceu ali? Quem vê apenas conhece, sabe, toma consciência. A visão e a fé são diferentes. De fato, Tomé viu o Mestre ressuscitado com as feridas da paixão. Sim, ele viu o homem. Mas não é este o objeto da nossa fé. Tomé viu o homem e acolheu na fé a presença de Deus. Aquele homem que ele viu ferido, com o corpo glorificado, é verdadeiramente Senhor e Deus. Viu o homem Jesus e abraçou a fé em Jesus, que é meu Senhor e meu Deus. Ele dá o salto de profundidade que lhe permite chegar depois à bem-aventurança. Essa profissão de fé que muitos a fazem ao verem a Santíssima Eucaristia levada na consagração. Um gesto não litúrgico, mas piedoso, que nos faz compreender o que significaram aquelas palavras de Tomé. Jesus diz logo em seguida, bem-aventurados os que creram sem terem visto. O fato de que Nosso Senhor tenha confirmado a sua mensagem de paz, mostrando as feridas da mão e do lado aberto, é muito significativo.
Isso indica que, embora o mistério pascal seja o mistério da ressurreição, ele reevoca sempre e inexoravelmente a paixão que está presente nas marcas do cravo que atravessou as mãos e do buraco da lança no seu peito. Então, o anúncio da paz, feito pelo ressuscitado, mostra que a paz é fruto do sangue de Cristo derramado na cruz. No instante supremo, no kairós do Calvário, Cristo transcendeu os limites do tempo, tomando sobre si os pecados de todo o gênero humano, do início da existência do mundo até o seu fim, e destruindo-lhes o poder com a força do seu sangue. Bem-aventurados nós que ouvimos o testemunho sobre a ressurreição de Cristo, feito com o poder e a unção espiritual dos apóstolos. A fé, diz o apóstolo Paulo aos Romanos, vem pelo ouvido. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho oral, mas luminoso, da ressurreição de Cristo pela sua vida transformada. O efeito fulgurante da ressurreição sobre os fiéis fazia com que eles, embora incompreendidos e até perseguidos pelas autoridades, fossem muito estimados por todos. Se a luz da ressurreição brilhar na minha vida, na sua, querido irmão, querida irmã, a nossa reputação humana também ganhará novas luzes, novos contornos, e mesmo sendo incompreendidos em muitas coisas, seremos estimados na comunidade em que vivemos. Disso tudo, há um fruto de alegria e de paz. Alegria e exultação, júbilo que nos consente em todo o tempo pascal cantar à Virgem Mãe que o seu Filho ressuscitou. Regina Coeli letare, aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.